Agora já temos um espaço para discutir com amplitude as questões relacionadas aos setores de energia, saneamento, gás e meio ambiente, o mundo do trabalho, a conjuntura nacional e diversas outras questões. Com você, o Falando de Frente, que entrevista hoje o presidente da Confederação Nacional dos Urbanitários, Paulo de Tarso. Roda a vinheta. É com ele que a gente vai avaliar o ano de 2023, avaliar a conjuntura nacional, os desafios dos urbanitários e, mais que isso, projetar o próximo ano. Então venha conosco. Paulinho, seja bem-vindo. Esse é o primeiro episódio do Falando de Frente. E vamos começar falando sobre o que foi 2023 de um modo geral para o povo brasileiro. É um prazer aqui de estar conversando, estreando aqui esse espaço e, ao mesmo tempo, conseguindo falar para a sociedade, para os urbanitários, o que foi a nossa realidade no ano de 2023. Foi um ano que a gente tem aquela história de saiu da água para o vinho, né? Então a gente avalia que nessa mudança houveram muitas alterações significativas para a sociedade brasileira, dentro do campo político, dentro do campo econômico e dentro do campo social. A gente percebe, por exemplo, a felicidade das pessoas nos extremos, as pessoas mais carentes, os pobres, por exemplo, com o programa, foi o programa de estreia do novo governo, o governo Lula. Foi o programa Bolsa Família, onde 21 milhões de famílias foram contemplados nesse processo, né? Ou seja, a gente começa a perceber que tem um olhar diferenciado do novo governo para aqueles que mais precisam, para as pessoas, né? Para a sociedade mais necessitada, né? E o Lula disse, vamos suspender imediato as privatizações. Então, é um fator que para nós da Eletrobras, que infelizmente fomos pegos no contrapé no final do governo de Bolsonaro, mas foi suspensa a privatização dos Correios, da Petrobras, do Serpro, da Dataprev, uma série de empresas que o governo disse, não, nós vamos avaliar e nós temos que ver condições do país se desenvolver através, inclusive, dessas empresas que conseguiram transformar uma realidade no nosso país, né? Nosso país. Então, esse momento, esse ano de 2023, com queda de inflação, as pessoas podendo comprar mais alimento, combustível, né? A retirada do imposto federal dos combustíveis, tal, a questão dos programas sociais, luz para todos, do água para todos, né? Minha Casa Minha Vida. Gente, é um governo que a gente ajudou a eleger, que nós estamos colados e defendendo que as pessoas sejam beneficiadas com essa nova realidade. Então, a avaliação que a gente faz é uma avaliação positiva, sim. Uma avaliação positiva de transformar a vida das pessoas para melhor. A gente pode afirmar isso com certeza. Você fala dos avanços que a gente teve na conjuntura como um todo, e isso termina se desdobrando também para o campo urbanitário, já que os trabalhadores, de certa forma, foram beneficiados com essa mudança de governo. Dá um panorama para a gente do que foi que houve de avanço já nesse primeiro ano. Olha, nós fomos a bola da vez do governo Bolsonaro, o governo da maldade, o governo antissocial, que eu chamo assim, da convulsão antissocial. Então o governo Lula chegou para estancar, para acabar com isso. E não mais houve alteração no marco regulatório, por exemplo, do saneamento, né, onde tem um objetivo claro de acabar e destruir as empresas estaduais de distribuição de água e de saneamento básico.
Como é que é essa discussão, Paulinho? Explica então um pouco para a gente esse processo, tanto do ramo elétrico como do ramo de saneamento. Para fazer esse balanço, o que é que tem de perspectiva para 2024 e qual é o cenário atual? A Confederação vai acionar todas as suas federações regionais, todos os seus sindicatos, no sentido de cobrar do governo Lula o que foi prometido, né? De cobrar energia para todos, de água para todos. A gente não vai, por exemplo, admitir que o BNDES, que é um banco de fomento social, está alimentando venda de empresas estaduais. Porque isso não vai resolver o problema do povo brasileiro, do saneamento básico, por exemplo. Nós vamos para cima para garantir que o governo dê condições, por exemplo, retome a questão das ações da Eletrobras, que o governo tome o comando da Eletrobras, que o governo fiscalize, tome atitudes com relação à renovação das concessões das distribuidoras de energias estaduais, né? E que no setor de saneamento, né, vamos exigir posições e que realmente garantam saneamento básico, saúde para o povo brasileiro, né? Saneamento básico. Outro aspecto importante, nós estamos no momento de uma transição energética, nós estamos no momento de atuar em função de um país mais limpo, mais puro, com energia, menos carbono, né? E nós vamos brigar, sim, para que essa situação seja transforme o nosso país num lugar melhor para se viver. Vamos dividir em 2 blocos, Paulinho, para quem está nos assistindo poder compreender melhor. Vamos dividir no bloco da energia e no bloco do saneamento. Primeiro pegando o setor de energia, o que foi que houve, quais foram os nossos problemas e qual é a perspectiva para 2024. Depois pegar o de saneamento, quais foram os problemas que houve, as principais ameaças e projetar isso para 2024. Nós perdemos a Eletrobras no setor de energia, a empresa foi privatizada, quem tem a maioria das ações hoje é o setor privado, e nós já estamos sentindo na pele o que aconteceu com o nosso país. A exemplo dos apagões que aconteceram, né, em todo o Brasil, aconteceu no Amapá inicialmente, depois em todo o Brasil, onde se passou mais de 3 dias para se restabelecer o sistema elétrico, o sistema integrado nacional. Você acha que esse problema que houve, por exemplo, em São Paulo, facilita uma discussão a nível nacional? Até a instalação da CPI, isso pode dar uma discussão mais relevante para 2024? Pode, porque, primeiro, foram demitidos o arquivo técnico, trabalhadores, profissionais foram demitidos, a empresa demitiu trabalhadores, foi a política de privatização, né? E, com isso, debilitou o sistema. O sistema não pode ser administrado por interesses isolados, separadamente de empresas que compraram, né? Então, o sistema é integrado, como diz, alimenta os 26 estados e mais o Distrito Federal. Então, a questão é que o governo tem que restabelecer, junto ao Supremo Tribunal, com a ADIM, né, o comando da Eletrobras, para que retomar isso aí, que é o grande indutor do desenvolvimento industrial, por exemplo, na neoindústria, tal, é a energia, né? A energia. Essa perspectiva que o governo sempre sinaliza de retomar, não de retomar propriamente dito a Eletrobras, mas de ter o que lhe é de direito da porção que ele tem. Como é que está essa discussão? A gente ouviu muito o presidente Lula falar sobre isso, mas em que estágio isso está? Na verdade, o governo tem 43% das ações, mas que só vale 10%. Exato. Se ele restabelecer esses 43%, ele, isoladamente, ele detém a maioria das ações. Então, com isso, ele precisa assentar no conselho de administração da empresa, ele precisa comandar uma Eletrobras como uma Petrobras, por exemplo,
para ser indutora do desenvolvimento do nosso país, ajudar regionalmente através da Chesf, de Furnas, né, da Eletronorte, da Eletronuclear, né, do CEPEL, que é o Centro de Pesquisa. Né? A gente precisa retomar esse comando de novo do setor elétrico nacional. Vamos falar agora sobre a questão do saneamento. 2023 também foi um ano muito... eu não diria ruim, mas um ano que teve muitos desafios para o setor de saneamento. Qual a avaliação que se faz de 2023 e qual a perspectiva para o saneamento em 2024? O governo Bolsonaro, ele simplesmente fez um marco regulatório preparando para entregar o saneamento e a distribuição de água, que é vida, que são setores essenciais, para o setor privado. Então ele preparou no sentido de enfraquecer as empresas estaduais distribuidoras e colocar o setor privado, inclusive, para faturar os seus altos lucros, né? Altos lucros, mas sem observar o seguinte: o setor privado ele vai observar os altos lucros, mas ele não vai estar preocupado lá no fim da ponta, nos limites do país, daqueles que mais precisam de água e de saneamento, porque ele não vai querer gastar o dinheiro dele. Então é preciso sim, é preciso um comando, uma visão pública, uma visão do Estado dentro da questão do saneamento. É inadmissível que o BNDES esteja financiando o setor privado agora para comprar as empresas estaduais, por exemplo. Estão sendo assediadas como a Corsan, né, no Rio Grande do Sul, como o Sindiágua na Paraíba, por exemplo, né, e outras, a própria Embasa aqui no estado da Bahia. Tá? Paulinho, eu queria que você falasse agora... Você fez esse contexto muito bom sobre os riscos que existem tanto no setor elétrico como no setor privado, mas que a gente falasse agora para o público de um modo geral, para aquelas pessoas, para o consumidor direto. Quais são os prejuízos? Porque o que se diz muito é que para justificar as privatizações é a questão da eficiência, de tirar do Estado esse tipo de serviço para que o Estado funcione melhor, mas na prática a gente sabe que não é bem isso. Então explica para a gente, explica para aquela pessoa agora que está assistindo, que paga a conta de água, que paga a conta de luz, quais são os prejuízos que ela tem com a privatização desses setores. Pronto, vamos dar um exemplo claro. As empresas distribuidoras de energia elétrica, elas começaram a ser privatizadas, vendidas em 1990. Tá? De lá para cá, elas estão pagando a tarifa 2 vezes mais do que o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, por exemplo. Tá? A tarifa de energia hoje está mais cara 2 vezes do que estava quando as empresas foram privatizadas. É o que a gente chama de transfusão de sangue, do anêmico para o robusto. Então, aquela pessoa que está precisando de energia e tal, está tendo que pagar mais, está tendo que tirar da sua renda mínima, por exemplo, do salário mínimo, está tendo que tirar aquele dinheiro, né, 2 vezes maior, porque o setor foi privatizado. E as empresas estão ganhando muito dinheiro, né? Ainda há um fator importante, Paulinho, que a gente precisa destacar, que são essenciais esses setores, né? No caso da energia, é um setor estratégico e no caso do saneamento é o maior bem precioso que a gente tem no planeta. Ainda destacar essas questões de interesse, inclusive nacional, da nossa soberania, correto? Eu uso muito isso. O presidente Lula, quando assumiu o governo, ele disse que queria tirar os 33 milhões de miseráveis da linha da miséria, tá bom? Como é que você vai tirar pessoas da linha da miséria sem água e sem energia, não é? Então, essa justamente é o principal impacto que se tem das privatizações para as pessoas. O aumento de tarifa, a piora no serviço, porque não entrega aquelas pessoas que realmente necessitam, porque não tem interesse das empresas de fazer esse tipo de investimento. Nesse cenário, vamos então agora falar do papel da CNU, que é a Confederação Nacional dos Urbanitários. O que é que você, como presidente da Confederação, imagina de desafio para 2024 nesse cenário que se apresenta? Após já mais de 10 anos na luta de reorganizar o setor urbanitário, né, ou seja, a criação de uma confederação
com o funcionamento de federações regionais, né? Então isso hoje já é uma realidade, a confederação existe civilmente, a Federação Regional dos Urbanitários do Nordeste, a FRUNE, já existimos a Federação dos Estados do Centro-Oeste, a FUCEM, a Federação Regional do Sudeste, que pega São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e a própria Federação Nacional dos Urbanitários, a FNU, já deram a estrutura da Confederação Nacional, que tudo para ser registrada agora no ano de 2024, finalmente, vai ser registrada. E aí advirão a Federação do Sul, que está sendo já para ser criada agora no final do ano, de 2024 ainda, né? A Federação do Sul, a Federação do Norte, e a Confederação será uma estrutura única para brigar pelos interesses do povo, pelos serviços essenciais, como você disse, ou seja, água, energia, gás e meio ambiente, né? O meio ambiente, que é o que a gente vai viver, que é que as pessoas precisam para ter uma vida mais decente, né? Nesse contexto aí, como é que funciona, Paulinho? Explica para a gente também o papel das intersindicais, que tem um papel fundamental na estrutura organizativa da federação e até das próprias federações. O capital, ele foi adquirindo umas empresas distribuidoras, né, em todo o país. Então, por exemplo, a Neoenergia, né, ela tem empresa na Bahia, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, em Brasília e em São Paulo. Então, a Intersindical Neoenergia hoje está organizada, está se estruturando para enfrentar e combater as iniciativas dos empresários, né, diante dos benefícios, das conquistas e condições melhores de vida, né? Então, as intersindicais é uma realidade hoje e nós vamos sim investir para que todas, a Intersindical, Energisa, Equatorial, Neoenergia, todas funcionem para que a gente consiga melhorar a nossa intervenção, né, melhorar a nossa atuação diante da estruturação do capital. A Intersindical, por exemplo, Neoenergia, ela é um exemplo de sucesso, inclusive civil de referência, já houve seminários realizados para discutir essa experiência de sucesso. Então, fortalecer essas organizações, ela também termina fortalecendo a organização como um todo dos urbanitários. Então, é projeto da CNU para 2024 fortalecer essas organizações, criar novas intersindicais, já que as empresas atuam de forma unificada e os trabalhadores também atuando de forma unificada, fortalece a luta? Com certeza, eu acho que a Neoenergia hoje, a Intersindical Neoenergia, talvez seja mais organizada. Foi a que começou primeiro na sua reestruturação. E conseguimos diversos avanços com isso aí. A pauta unificada é um exemplo. A questão da atuação dentro de uma fundação única é um exemplo também, para não permitir a diminuição de direitos e conquistas, né? Então, hoje, a situação de salário, de benefícios, participação de lucros e resultados, isso é uma questão muito importante, porque o próprio Estado, ele entra com sua força local. Então você tem os parlamentares dos estados da Bahia, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, Brasília e São Paulo, e que podem atuar conjuntamente fazendo uma atuação no Congresso. Por exemplo, vai haver agora a renovação de concessão das empresas que foram privatizadas lá na década de 1990, né? E com essas intersindicais, a gente pode atuar para quê? Para fazer uma situação de resgatar, por exemplo, uma restatização das empresas, para dar melhor qualidade de vida no serviço prestado à sociedade, para redução de tarifa, né? Então são essas algumas metas, condições de trabalho. A terceirização está aprovada, a terceirização no setor elétrico, quando não os acidentes que vêm acontecendo e vêm aumentando, quando não mutilam, eles matam os trabalhadores. Então é obrigação, é um dever da confederação alimentar essa organização e essa disputa
para melhorar as condições de vida das pessoas do setor humanitário, principalmente. Você já falou para a gente, Paulinho, muito dessa organização da CNU, como ela vai atuar, fortalecendo as intersindicais, as federações. Para além disso, o que é que tem de projeto da CNU para 2024? O que é que os urbanitários podem esperar da Confederação no próximo ano? Primeiro, né, eu acho que os trabalhadores, a gente tem uma dívida com os trabalhadores diante das privatizações que ocorreram lá na década de 90, agora da Eletrobras, da gente brigar pelas suas condições de vida. Nós vamos tentar evitar que aconteçam as demissões, de tentar manter íntegra, por exemplo, uma Eletrobras no setor elétrico, né? Resgatar aí no lado do saneamento, no campo do saneamento, resgatar diante do governo o marco regulatório para que se preserve a atuação do Estado, né, dentro do setor, né, porque aí é a nossa convicção, né, não são as PPPs, não é o setor privado que vai levar, por exemplo, saúde, porque saneamento básico, Jean, saneamento básico é saúde. Quando você investe no saneamento, você não precisa investir na manutenção, no atendimento das pessoas, na saúde, nos hospitais. Ou diminuir menos, na verdade, né? Sim, né? Porque através do saneamento básico, você vai evitar as doenças, né? Água de qualidade, água bem tratada, claro. Distribuição de água. Nessa perspectiva, Paulinho, a gente deixou de trazer um elemento importante. 2024 é um ano de eleição. É um ano onde se inicia um debate social sobre vários temas. Qual a estratégia aí e qual o papel que deve ter a Confederação e, acima de tudo, os urbanitários nesse processo? Nós vamos atuar, sim, como uma confederação, incentivando os sindicatos cidadãos para atuar nos seus municípios. Vão atuar no sentido de eleger representações próprias ou até eleger outros, mas que tenham um compromisso com os trabalhadores, com a questão das necessidades efetivas da sociedade. A gente não pode eleger quem não nos representa. A gente não pode eleger um deputado ou um vereador ou um prefeito para depois esquecer que nós elegemos. A gente tem que lembrar que elegeu e cobrar. Né? Então é por isso que a gente vai trabalhar a seleção daqueles que realmente representam a classe trabalhadora e a sociedade de uma forma geral, né? Porque não adianta trocar, eleitor, seu voto por um tijolo, né? Porque você está vendendo o seu voto e depois o deputado não lhe deve mais nada. Então isso é um crime, isso é uma burrice, vamos dizer assim, é uma burrice. Então, nós vamos incentivar a atuação dos sindicatos, estabelecer e lançar candidatos próprios nos municípios para vereadores e para os prefeitos, né, das cidades em todo o Brasil. Esse é o recado que a Confederação vai transmitir, vai passar e vai operar para todas as federações regionais e para os sindicatos nossos que nós representamos. O bate-papo foi rápido, Paulinho, terminou rolando esse bom bate-bola, esclareceu várias questões em relação aos urbanitários, à conjuntura nacional. A gente está chegando ao final e eu queria que você deixasse uma mensagem, não só para os urbanitários, mas para todos os trabalhadores que vão nos assistir em algum momento e dizer o que é que se espera de 2024, além de deixar essa mensagem para eles, do que é possível nesse próximo ano. Bom, eu não posso esquecer de minhas origens. Eu sou empregado de uma empresa de distribuição de energia há 43 anos, que é a Coelba hoje, né? Energia Coelba, tá? Então, a gente acabou de fechar agora um acordo coletivo de trabalho, que nós consideramos um acordo muito bom, que mantivemos todas as nossas conquistas, mantivemos o nosso plano de saúde intacto, tivemos alguns ganhos reais. Eu acho que a nossa luta tem que ser feita e medida a cada tempo, a cada período. O acordo que se faz agora, ele não vai ser o único da vida, né? Ele vai continuar.
E o importante é a gente sempre preservar o que conquistou. Então, eu acho que esses trabalhadores agora, no último mês do ano, em dezembro, né, os trabalhadores da Coelba Neoenergia, estão de parabéns pela sua luta, pela sua garra, né? Nós vamos querer que 2024, né, seja um ano que traga mais condições de vida. Afinal de contas, é o seguinte, o homem sem trabalho se morre e se mata, já dizia o autor da música, né? 2024 é mais importante porque é o momento que nós vamos iniciar de novo a batalha pelas condições de vida, né? Pela condição de emprego, de renda, para as pessoas do nosso país. Tá? Então, um Feliz Natal para todos, um próspero Ano Novo, de muita luta. Né? Eu digo sempre que o trabalhador ele só vai deixar de brigar quando acertar na loteria, né? Quando ele pegar uma herança, é tudo coisa fácil, pegar uma herança de uma família rica, ou casar com um homem ou uma mulher também que tem grana e tal. Então é tudo fácil. Como isso é tudo fácil, mas é de mentirinha, a gente quer que o trabalhador continue com a gente, continue lutando, porque é isso que vai dar melhores condições para ele. Queria lhe agradecer, Paulinho. Essa foi a primeira edição do Falando de Frente. A gente vai se encontrar aqui em diversas outras oportunidades ao longo de 2024 e vamos estar conversando com os urbanitários, vamos estar conversando com aqueles trabalhadores do ramo elétrico, do ramo de saneamento, do ramo de gás e agradecemos a sua audiência. Queria agradecer a você também, Paulinho. Se ainda quiser mandar o último recado, a câmera está ali disponível para você. Feliz Natal, né, para todos, muita paz, muita harmonia, muito amor, tá? Forte abraço.